A graça e a paz, amém? Para mim também é uma alegria imensa estar em casa, né? Realmente aqui é a minha casa e é com muita alegria que desde já agradeço ao pastor Renato, ao conselho, ao convite, porque estar aqui na Igreja Presbiteriana Tabira está aonde eu me converti na adolescência. Iniciei os primeiros passos na fé genuína e isso torna um pouco difícil também a gente pregar na nossa igreja mãe. Primeiro que boa parte aqui, apesar de muitas pessoas novas, né, muitas mesmo, mas boa parte aqui conhece o Joeliano, né? Você imagina o que é pregar sabendo que minha mãe e meu pai estão aqui, eles conhecem o Joeliano. Sabe quem foi o Joeliano. Tem pessoas aqui que são colegas de trabalho. Tive o prazer de reencontrar a Daiane, por exemplo, está ali. O Will, já trabalhamos juntos. Outros, Tiago e mais outras pessoas, Rodolfo. Aqui tem familiares, tem amigos, tem pessoas que a gente já jogou bola e eu sei que eu já entrei mais duro numa certa jogada, porque eu era um cara que jogava duro, entendeu? Então a gente sabe que aqui é difícil por trazer essas características que todo mundo sabe. Alguns aqui conhecem perfeitamente os defeitos do Joeliano. Mas eu peço que Deus encontre a graça de falar através de mim da sua palavra. Espero não falar nada do que venha de mim mesmo, mas que o Espírito Santo de Deus nos guie numa reflexão da tua palavra nessa noite. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Atos 1, do versículo 6 ao versículo 11. Assim diz a palavra de Deus, a partir do versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Ela é suficiente para edificar e transformar as nossas vidas, ó Pai. Nós clamamos pela tua graça, tua misericórdia, para que nessa noite façamos uma reflexão em cima dessas verdades tão valiosas para as nossas vidas. Abra os nossos corações, fala comigo, com cada um dos nossos queridos que estão aqui nessa noite, e que nós saiamos daqui edificados pela tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu queria primeiro nos situar nessa passagem que nós lemos. E pegando um gancho no último final de semana, que dentro do nosso calendário é a Semana Santa e comemora-se a morte e ressurreição de Cristo, na nossa, principalmente no Brasil, e essa uma tradição católica que está bem enraizada na nossa cultura. Eu vou pegar um gancho nessa semana e trazer para o contexto que nós acabamos de ler. Nós lemos aqui as palavras iniciais de Atos. Atos é um livro que faz um link direto com o Evangelho de Lucas. O autor é o mesmo. E
Atos inicia tratando o que encerrou o Evangelho de Lucas. E aqui nós temos 2 temas principais. 2 temas que eles são um marco na história e no pensamento cristão. Primeiro, a ressurreição de Cristo. E depois, a ascensão de Cristo, predito por ele, e era um fator necessário para que a missão, o seu plano redentivo, continuasse. Então, rapidamente, eu queria primeiro falar da ressurreição de Cristo. É nesse contexto que essas palavras que nós lemos, esse diálogo entre os discípulos e Jesus acontece. Na sua ressurreição, é um período de 40 dias que Jesus ele aparece. Ele dá provas incontestáveis que a morte não deteve. Jesus Cristo ressuscitou. Pessoas puderam, Paulinho, ver Jesus e tocar nele. Pessoas nesse período comeram com Jesus. Esse é um fato histórico que a ciência não pode apagar, linhas filosóficas não podem apagar, e ela é essencial na fé cristã. Não podemos construir a nossa fé cristã sem acreditar literalmente na ressurreição, como Cristo ressurreto entre os mortos e vive ainda hoje. É um fato inegável. E os evangelhos nos trazem isso. Ele primeiro aparece, a sua primeira aparição após a sua ressurreição acontece com Maria Madalena, num diálogo de 2 palavras que eu acho fantástico. Maria Madalena, chorosa em frente ao túmulo vazio, triste, acreditando que roubaram o corpo de Jesus, ela escuta do próprio Cristo uma palavra: Maria. É fantástico essa palavra que Cristo fala e dirige, Maria. É como que aquilo fosse um bálsamo derramado no coração de Maria e naquele momento mudasse toda a angústia, porque a resposta de Maria com uma palavra é também fantástica: Mestre. Ela creu ali que Jesus ressuscitou. É um diálogo entre Maria, Cristo falando, e ela responde, Mestre. E ela vai correndo anunciar aos discípulos que Cristo ressuscitou. Cristo aparece para os discípulos quando eles estavam trancados dentro de uma casa lá em Jerusalém. E lógico, temerosos, porque o líder deles, aqueles a quem eles andaram por quase 3 anos, tinha acabado de ser crucificado na principal cidade da região. Foi condenado, foi levado para uma cruz. E eles estavam se sentindo em perigo. E eles estavam trancados dentro de uma casa. E quem aparece no meio da casa? Jesus Cristo. O Verbo encarnado. Não era uma alma, João, algo vultuoso. Era o próprio Jesus aparecendo no meio daquela casa. Falando assim, primeiro naquele momento de temor, ele fala, paz seja convosco. O Verbo encarnado estava ali, e depois ele fala, pode tocar, sou eu. Outra cena relata Cristo na praia, os discípulos indo pescar. E assim como muitos de nós já fomos pescar e voltamos sem peixe nenhum, tendo que passar na peixaria para comprar um peixe, para não passar vergonha, os discípulos estão voltando ainda distante da praia, Jesus estava lá, eles não reconheceram, Jesus faz uma pergunta, tem peixe? Aí eles falam não tem, mas não reconhecendo, aí ele joga a rede de novo. Quando eles puxam a rede estava repleta de peixes. Remetem a eles a uma cena anterior que eles já tinham passado com Cristo Jesus, e aquela rede cheia de peixes os fizeram ter a certeza de quem estava na praia era Jesus Cristo. Pedro não se conteve, pulou do barco e saiu nadando até a praia. De alegria, poder compartilhar mais um momento com o Cristo ressurreto.
e agora na praia, algumas brasas, um peixe e pão, eles comem ali na praia. Cenas singelas, sem muito, sem show pirotécnico. É Jesus aparecendo a Maria Madalena, é dentro de uma casa, é na praia, é Jesus no caminho de Emaús, caminhando com os discípulos, com 2 discípulos que iam para uma aldeia próxima, falando dos acontecimentos que tinham acontecido em Jerusalém. E nessa caminhada, Jesus aparece e faz essa caminhada com eles. O próprio Cristo eles não reconheceram, mas no momento de comunhão, quando Cristo ele parte o pão, eles têm na memória, Jesus Cristo é que esteve conosco. Então, Cristo, nesse momento, nesse período de 40 dias, ele deu provas incontestáveis de que ele ainda vive, louvado seja Deus. Jesus Cristo ressuscitou. Isso é um fato que a nossa fé cristã tem que se apoiar com alegria. E ela é essencial para nós, porque aponta que assim como Cristo, nós também seremos ressuscitados em Cristo Jesus. E esse é um primeiro fato. Nesse mesmo texto, nós temos outro ponto importante da história, a ascensão de Jesus. É interessante esse ponto. É um marco que o próprio Jesus disse que aconteceria. E era necessário que acontecesse. Porque era necessário que Jesus ele fosse para o Pai, para que enviasse o Espírito Santo, para que a igreja continuasse o ministério que Jesus iniciou. Que o reino dele continuasse se expandindo através da igreja, com a presença do Espírito Santo. Hoje a igreja, ela permanece viva, ela permanece eficaz com todos os problemas que nós vemos dentro da fé cristã, mas ela permanece viva pela presença do Espírito Santo. E esse relato da ascensão foi necessário. 10 dias, em torno de 10 dias depois, vem o Pentecostes e a descida do Espírito Santo. Logo mais para frente, nós vemos isso nos livros de Atos. Mas isso aqui é somente para a gente se situar dentro do contexto. Eu quero agora ir para o versículo 6, para que a gente faça uma reflexão dentro do texto lido. Acompanhe mais uma vez o que a gente pode ver aqui no versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Nesse contexto da ressurreição e eles vendo Cristo, os discípulos falaram assim: calma aí, aquele Cristo que a gente viu morto numa cruz, ele ressuscitou, ele é poderoso. Ele realmente pode fazer muito mais do que nós pensamos. Só que essa pergunta dos discípulos, mais uma vez, gera um incômodo. Porque eles perguntaram: Jesus, esse é o tempo que você vai restaurar Israel? Tem algo que eu acho fantástico na Bíblia. Ela não esconde o erro de nenhum dos homens quem ela cita. Ela não escondeu o erro de Jesus, porque Jesus nunca errou. Jesus ele não teve um escorregão. Ele não pisou fora do caminho nenhuma vez. Mas todos os outros homens que a Bíblia cita, que a gente relata a história, a gente vê a imperfeição desses homens. A Bíblia tem isso de fantástico, não exclui. Assim como nós somos imperfeitos e eu sou imperfeito, a Bíblia não tem essa pretensão de esconder ou de criar aqui grandes super-heróis. Os grandes homens da fé foram falhos. E depois ainda de uma longa caminhada com Cristo, os discípulos nessa pergunta parece que ainda não tinha entendido corretamente a expansão do que seria o reino de Deus. A visão aqui ainda era limitada, não estava completo. Eles ainda acreditavam que Jesus iria instalar um reino político. Eles acreditavam ainda que Cristo ia instalar um reino que ia ser territorial, nacional,
Eles acreditavam que de fato seria o rei da nação de Israel, né? E tinha mais, ia ser imediatista. A gente percebe isso nessa pergunta. Um reino geográfico. E mostra a limitação que os discípulos tiveram de alguns entendimentos, pela própria imperfeição humana. E a resposta de Cristo tenta desconstruir essa ideia que os discípulos tinham exatamente do reino. Mas primeiro queria eu tirar dessa pergunta um erro que eu e você, e nós enquanto igreja, nós incorremos. Assim como os discípulos, nesse momento ainda, eu acho que nós temos muitas vezes os pés fincados na terra, mas extremamente fincados aqui na terra. Nós acreditamos somente na caminhada aqui na história. O nosso desejo imediato é que algo aconteça aqui e agora, na cidade de Itabira, no estado de Minas Gerais, nesse país chamado Brasil. Muitas vezes nós caminhamos na história esquecendo do que há por vir. Os discípulos parece que só tinham uma necessidade de extrair de Cristo a restauração do reino de Israel, para que eles vivessem o que restava da história deles de forma feliz na nação de Israel. É um pensamento muito terreno. E eu entendo que muitas vezes, nós caminhamos e vivemos assim. Para nós, ainda o parâmetro do bem-aventurado é bem-aventurado aquele que vive bem aqui e agora. Nós não conseguimos estabelecer um outro parâmetro de bem-aventurado, de bem-sucedido, muitas vezes, do que está por vir. É só a gente ter uma apreciação para alguma coisa do mundo e nós acreditamos que a gente realmente vai ser bem-sucedido, bem-aventurado, se nós conquistarmos algumas coisas terrenas. E é isso que importa de fato. Eu queria que a gente fizesse uma primeira reflexão. Nós realmente acreditamos que a nossa história, ela não acaba no que nós chamamos dessa vida comum, essa vida terrena? Realmente acreditamos no porvir? Nós paramos muito pouco para pensar que a nossa vida não acaba aqui. O tempo que nós gastamos nessa reflexão é mínimo, porque, via de regra, nós estamos ocupados com as coisas terrenas. Não paramos na nossa semana 10 minutos para fazer uma reflexão sincera de nós com Deus, abrindo nosso coração para acreditar que realmente existe um porvir. Passamos a semana, vivemos envolvidos no trabalho, na escola, e nós não paramos para pensar na eternidade. Vivemos uma visão fatalista que a nossa vida acaba com a morte. E isso acontece indiretamente. Porque até podemos expressar assim, eu acredito que eu estarei na eternidade com Cristo. Mas nós não vivemos dessa forma. Muitas vezes a nossa caminhada não parece transmitir que isso é um pensamento verdadeiro dentro de nós. Então, eu já queria começar com essa reflexão. Que nós parássemos, sinceramente, você pensasse se a sua vida ela só é baseada nessa curta história que você tem aqui.
Lógico que os discípulos, eles não tinham tão somente isso em mente, mas a pergunta que eles fizeram a Cristo deu uma intenção de entender que realmente eles estavam muito apegados aqui. E se nós não atentarmos, realmente nós vivemos, nós esquecemos que existem tesouros nos céus, e o nosso grande desafio é acumular tão somente tesouros aqui na terra. Não vivemos pensando na eternidade. Esse é um erro grave que nós podemos incorrer. Mas eu queria pensar num segundo erro que nós podemos também cair, que está presente no versículo 9 e 11 desse texto que nós lemos, que trata exatamente da cena da ascensão de Cristo. Vejam só, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Eles estavam num primeiro momento, numa primeira pergunta, ansiosos por Cristo, de perguntar a Cristo quando que seria o reino dele instalado em Israel, aqui naquela nação, pensando muito na terra. Mas eles são, logo à frente, surpreendidos pela ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo desperta neles um espanto, algo que os cativa, e eles ficam com os olhos fitos nos céus. 2 anjos, que nós podemos tirar aqui dos textos, 2 varões vestidos de branco se puseram no lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Dando o entendimento que eles ficavam até perplexos. Agora é como se tivesse de fato um outro plano, no chamado um plano espiritual, e agora eles ficam fitos nos céus, perplexos com aquilo que estava acontecendo. E eles falam: por que você está olhando? Esse Jesus que foi assunto ao céu virá como viste subir. Ele está subindo, ele vai vir. E nesse período, vocês têm que trabalhar aqui. A gente não pode ficar olhando para o céu, perplexos com o que está acontecendo. Isso me leva a pensar, não está diretamente ligado a essa porção do texto, mas dentro do que eu falei, quando a gente tem muito uma visão terrena, me faz pensar também de um outro extremo, um outro lado, onde a gente espiritualiza tudo. Onde nós só pensamos nas coisas espirituais. Conseguimos, e aqui uma coisa que nós podemos tirar é que John Stott ele faz uma colocação interessante, um comentário sobre esse texto, ele falando que essa chamada que eles recebem nesses 2 anjos é para que eles também não ficassem vasculhando os céus, não tivessem interesse em descobrir as coisas celestiais, até porque a missão da igreja se dá aqui. A gente não deve ficar nesse mundo que os filósofos antigos falavam metafísico, aquilo que está além dessa realidade que nós estamos. E tem pessoas que espiritualizam tudo. Outra questão é que o nosso relacionamento enquanto cristãos, a nossa vida não se dá só no relacionamento vertical. Kelly, a gente não pode ficar o tempo todo olhando para o céu e adorando a Deus, fitos no céu. A nossa adoração, ela também ocorre horizontalmente. Ela não se dá somente no vertical, ela se dá no horizontal. Nós não podemos viver nesse mundo quase que cósmico, celestial. O cristão vive no planeta Terra. É aqui que nós somos chamados para ser cristãos.
Lógico, eu vou falar aqui à frente, direcionados por Jesus, que está assentado à direita de Deus Pai, com o Espírito Santo sendo o consolador dessa igreja. Mas acontece aqui, e a gente não pode ficar espiritualizando tudo. Tem pessoas que elas acham que ser um bom cristão é ser um excelente entendedor de algumas coisas celestiais. E aí ele não precisa ser um bom funcionário, ele não precisa ser um bom estudante, ele não precisa ser um bom marido. Se ele dominar essa área da fé, no sentido de teológico, bíblico, saber tudo sobre os anjos, ele está bem. E aí, fora da fé cristã, existem ainda várias outras linhas que são extremamente espirituais. Mas eu não quero me ater lá, eu quero só o que a gente vê dentro do cristianismo. Tem pessoas que vivem numa atmosfera, já não querem nada com a terra, está numa atmosfera, assim, realmente altamente espiritual no entendimento deles. E a palavra de Deus não deixa entender que ser altamente espiritual é abandonar tudo que nós vemos aqui na terra. Eu lembro de um acontecimento que a gente teve na adolescência. Alexandre vai me lembrar ali da antiga banda Refúgio. Você lembra dessa banda? O Alexandre era guitarrista da banda. Aí percebe-se o nível, a qualidade da nossa música, né? Eu tocava violão, então percebe-se a qualidade, né? E nós fomos tocar numa igreja, pequena, eu não lembro exatamente o bairro, era para o lado da praia, ali no Aprígio. E, sim, chegamos lá, uma barulhada, um frenesi, se eu posso usar essa palavra, diante daquilo, aquele negócio assim que, ué, que é isso? Aqui é o planeta Terra? Então vamos, entramos. E nós tocamos lá, tal. Aí o Tiago estava cantando e o microfone começou a falhar, e o microfone não funciona, e não funcionou, e o microfone estragou. O microfone, assim, era extremamente velho, talvez do século retrasado, não sei, século XVIII, XIX, o cabo velho, ali. Aí eu lembro do pastor pegando o microfone, falando assim, irmãos, e aí foi para aquele lado assim, altamente espiritual. Satanás, ele não quer que esse culto aconteça, que esse louvor aconteça. Isso é Satanás. O microfone está velho. Não era um Shure desse aqui. Era um microfone velho. Assim, não tinha, já era um milagre aquele microfone estar funcionando. Se tem alguma coisa de espiritual, é que era um milagre aquele microfone estar funcionando. E ele falou assim, Satanás não quer que esse culto aconteça. E orou para que ele saísse dali e não atrapalhasse mais o microfone. A oração devia ser, Deus, levanta alguém para nos abençoar com um microfone novo. Mas é um fato que aconteceu, simples, mas traz à tônica que nós corremos o risco de espiritualizar tudo. Traz para uma linha espiritual que, assim, caminha para o absurdo. Eu não acredito que é essa a proposta da Bíblia para nós, enquanto igreja. Nem de viver os extremos, de ter uma vida mundana, terrena, alicerçada nessas coisas, que terá um fim. Isso aqui vai acabar. Mas também não caminhar aqui na história como se fosse, como se nem existisse o real, só estivesse numa dimensão metafísica. Não tem o concreto. A proposta é sim de um Deus que deseja que o seu reino, um reino que não é territorial, um reino que não é geográfico. Cristo, ele dá várias demonstrações do que é o reino dele, por meio das parábolas. Esse reino não traz uma conotação que vai ser, acontecerá na cidade de Jerusalém, em Israel. Eu, logicamente, não vou abrir
espaço aqui, mas até nós temos algumas linhas doutrinárias que ainda insistem que nos fins dos tempos, Cristo ainda virá em pessoa e reinará na cidade de Israel. Isso é um erro teológico, porque o reino de Deus não é geográfico nem nacional. E o reino de Deus não está limitado a tão somente esse mundo, mas ele se dá nesse momento da história, nesse mundo. É aqui que nós estabeleceremos o reino de Deus, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, sendo edificados e transformados pela ação do Espírito Santo. É no relacionamento vertical com Deus, sim, que nós faremos o nosso relacionamento horizontal ser o reino de Deus. Nós não podemos cair nesses dois erros, nesses dois extremos. No texto, nós rapidamente vimos os discípulos flertando com esses dois extremos. Eu tiro um primeiro aprendizado desse texto com a ascensão de Cristo. No versículo 7 e versículo 8. A primeira pergunta que foi feita, Senhor, será esse o tempo que restaures a Israel? No versículo 7 vem a resposta. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que eu aprendo, e nessa dicotomia que nós vimos anteriormente, que nós podemos cair numa espiritualização extrema, ou numa vida terrena extrema, e lendo esses versículos e a resposta que Cristo dá aos seus discípulos, eu reconheço que há um governo de Cristo e o seu reino está aí. Só que o seu caráter não é territorial, como aqui eu já disse. O caráter do seu reino é espiritual. Citando mais uma vez John Stott, ele diz, o reino de Deus são os seus mandamentos estabelecidos na vida do seu povo através do seu Espírito. O reino de Deus se dá quando o povo dele, a igreja, através do Espírito, obedece os seus mandamentos. É assim que o reino de Deus é estabelecido. O seu caráter, ele é espiritual, mas ele acontece na nossa vida aqui na história. Essa igreja foi chamada, convocada para participar dessa expansão do reino dele aqui na cidade de Itabira. E também expandindo através de missionários que podem ser enviados aqui na história, pelos mandamentos de Deus, através do Espírito Santo. A gente não pode cair no perigo de achar que o reino de Deus acontece somente no céu, que é lá o reino de Deus. Não. Ele começa a ser estabelecido aqui na terra. E isso muda a nossa realidade. E nós temos que acreditar e confiar em algo que é real para as nossas vidas e pode ser real para as nossas comunidades, a cidade que nós vivemos. A expansão do reino há implicações políticas, sociais. Nós não podemos acreditar que a transformação do reino de Deus se limita às paredes dessa igreja. Uma igreja que vive corretamente os mandamentos que Deus deu através do seu Espírito Santo pode trazer transformações sociais aonde ela está. Eu tenho convicção que vocês escutam isso dominicalmente através do pastor Renato. E se você encontrar no meio de semana com ele, eu tenho certeza que ele vai reforçar isso. E isso é uma verdade que, enquanto igreja, nós não podemos perder. A igreja de Deus, ela se estabelece aqui nessa história
mudando o que nós vemos. Com alguns amigos aqui de Itabira, eu tenho em alguns momentos da semana, a gente discute um pouco sobre política. E nós vemos o caos que está a política brasileira, de todos os aspectos e para todos os lados. É quase que a gente usa a palavra, parece que foi um ministro, né, da Justiça. Eu vi essa notícia falando, não temos para onde correr. A ideia é essa. Mas os cristãos têm para onde correr. Tem que correr para a sociedade. E com os pensamentos cristãos, invadir essa sociedade com o que Cristo deixou para a sua igreja, porque as implicações que Cristo deixa para a sua igreja gera transformações sociais e políticas, em diversos aspectos, dentro das famílias. Essas implicações geram transformações aqui e agora. Assim que a expansão do reino de Deus acontece. É essencialmente missional o caráter do reino de Deus. Sereis minhas testemunhas. É isso que Cristo diz. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós estamos aqui para anunciar que Cristo vive. Um segundo aprendizado que eu vejo com a ascensão de Cristo está no versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Há um outro ponto que ainda acontecerá na história e ela é extremamente relevante para a igreja. Jesus Cristo voltará. Jesus, ele voltará. Os anjos falaram assim, assim como vocês estão vendo ele subir, ele virá. Ele voltará, João. E interessante que eu conheço algumas pessoas que caminham há algum tempo na fé e não acreditam de fato que Jesus Cristo voltará. Eu tenho um amigo que pessoalmente ele falou assim: eu não acredito, eu não consigo ter a convicção que Cristo voltará. E viver sem essa convicção é muito triste para um cristão, porque aonde a esperança dele está baseada? A nossa esperança, e o versículo 11, quando traz essa questão que Cristo voltará, traz para nós uma esperança que é de grande alegria. Jesus, ele voltará. Ele virá buscar a sua igreja. E isso traz conotações para a nossa vida cristã. Ele estará, enquanto a sua igreja atua aqui na terra, ele virá para buscá-la e estabelecer por completo o seu reino. Falando um pouco mais dessa volta de Cristo, antes da gente avançar um pouco mais aqui no texto, primeiro, algumas conotações de como essa volta se dará. Primeiro, ela será, assim como eles falaram, que assim como vocês estão vendo Cristo subir, ele virá. Cristo virá de maneira pessoal e visível. Todo mundo verá Cristo retornando. Todo mundo poderá ver que Cristo ele voltou. Será de forma gloriosa. Quando ele subiu, ele foi sozinho, mas quando ele retornará com um grande exército do seu lado. Essa esperança tem que aquecer o coração, o nosso coração. Alguns estudiosos da palavra falam que a leitura de Apocalipse é o já, mas o não agora. Apocalipse, ele vem para confortar a igreja. E ele já traz uma conotação de como será o fim dos tempos. E a vitória de Cristo é apresentada no livro de Apocalipse. A vitória de Cristo
já está garantida, mas não agora nesse momento da história, mas ela já aconteceu. Para a gente que tem uma percepção limitada do tempo, a gente só consegue viver no tempo onde que nós contamos horas, minutos, dias, semanas, isso é difícil compreender. Mas é uma firme fé que nós podemos segurar. Cristo, ele já é vitorioso. E essa volta triunfal de Cristo, ela já está estabelecida. E agora nós vemos um parâmetro nesse relato que nós temos da ascensão de Cristo indo para que o Espírito dele venha, e nós vemos um relato dos finais dos tempos, onde que Cristo voltará, da mesma forma que ele subiu na ascensão, ele voltará no final dos tempos. E essa lacuna de tempo, ela é preenchida pela igreja em missão. O que eu aprendo desse texto é que entre essa lacuna, a igreja deve viver sua missão. Expandir o reino de Deus através do Espírito Santo de Deus. É aí que acontece a missão de Cristo. Não podemos viver numa espiritualidade tão somente crendo somente nos céus e esperando a volta de Cristo com os olhos fitos nos céus. Assim como nós não podemos viver com os nossos pés cravados nessa terra. Nós devemos anunciar Cristo aqui nessa história, mas sabendo que Ele está reinando à destra de Deus Pai. E a ascensão traz esse caráter do senhorio de Cristo. Ele está à direita de Deus Pai. Foi de lá que o Espírito Santo veio e vive hoje conosco aqui na história, abençoando a sua igreja. E Cristo, Ele está servindo a igreja também nesse plano missional, nessa lacuna entre a ascensão e a sua volta. E o selo disso é o Espírito Santo que está em nós, na sua igreja. Esse relato desses dois pontos coloca um desafio para nós, a nossa vida enquanto pessoas aqui na história, baseadas num Deus que governa dos céus e canaliza e equipa a sua igreja com o Espírito Santo. Se nós formos para o livro de Efésios, nós vemos, a gente não vê essa dualidade sendo colocada entre o espiritual e o terreno. Efésios, ele faz um relato inicial de como nós éramos, a redenção de Cristo e o que Cristo fez por nós. A mudança que Cristo gera nas nossas vidas. Só que ele não caminha para um lado espiritual, trazendo tudo para uma dimensão que a gente não pode viver aqui. Depois de tratar essas dimensões, Paulo ele vai dar instruções de como nós devemos viver. Como maridos e mulheres, como pais e filhos, como servos e senhores. Não há dualidade. Não há uma pessoa que vive aqui na terra e outra que vive uma dimensão espiritual. É um ser só, que através do Espírito Santo de Deus, vive a vida cotidiana alicerçada nos princípios de Cristo. E ele inicia falando da transformação de Cristo, traz essas conotações para a nossa vida cotidiana, e o livro de Efésios encerra reforçando como que nós vamos viver a nossa vida aqui no dia a dia. Se apropriando das armaduras de Deus, couraça da justiça, os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. O cristão vive aqui equipados pelo Espírito Santo de Deus. E a reflexão que eu quero trazer para a nossa igreja nesta noite se estamos vivendo uma vida coerente aqui na terra, não nos apegando
a uma vida que se dará tão somente na história, mas reconhecendo que a nossa vida se dará na eternidade. E se nós estamos apropriando daquilo que o Espírito Santo tem nos dado enquanto igreja para fazer uma transformação aonde nós estamos plantados. A lacuna entre a ascensão de Cristo e a sua volta triunfal, ela tem que ser preenchida e ela está sendo preenchida pela igreja de Deus e a sua ação na sociedade, anunciando a Cristo Jesus como Salvador. Temos que anunciar Cristo. O bispo Leslie, no seu livro A Casa de Deus, ele fala que é difícil compreender a igreja, porque a igreja, ela corre para os 4 cantos da terra, anunciando a Cristo. Mas ela também corre para o final dos tempos, para encontrar com o Senhor. Ele trata isso como um paradoxo. É uma igreja que corre na história, vá para os 4 cantos da terra, vá anunciar Cristo em todas as nações, aqui na história, de todas as formas, a expansão do reino dele no planeta Terra. Mas no mesmo tempo que essa igreja corre os 4 cantos da terra, ela corre para o final dos tempos para encontrar com o Senhor. E isso é fantástico, porque uma das coisas que nós vemos que Cristo voltará quando todos os povos, quando a todas as nações for anunciado Jesus Cristo. O anúncio de Cristo a todas as nações culminará na sua volta triunfal. E se tem algo que nós devemos ansiar, é a volta de Cristo. Para os adolescentes, acredito que eu disse isso aqui na igreja a última vez que eu estive aqui, mas esse ano eu fiz um desafio lá para os adolescentes, no final da escola dominical, e falei assim: vamos orar para Cristo voltar hoje? Aí, não, calma aí. Nós vamos orar aqui, vamos pedir, Deus, volta hoje. Volta hoje. Era escola dominical. Não precisa nem almoçar. Volta agora. Aí uns falaram, não dá não. Não dá não. Vamos pedir para voltar um pouquinho mais na frente. Falei, não. Falei, aí, tal. Falei, não, nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos pedir para Cristo voltar. Aí um insistiu. Não, Juliano, eu estou falando sério. Só que isso reflete uma deficiência da igreja. Se a nossa oração ela não for realmente sincera para que Cristo retorne, tem uma deficiência aí. Porque o nosso desejo tem que ser real de que Cristo volte. Se possível hoje. O quanto antes, Toninho, melhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Os discípulos estavam pensando imediatamente na volta de Cristo. Imediatamente no estabelecimento do reino de Cristo, com uma visão míope, errada. Mas eles queriam que acontecesse agora. Logicamente que depois nós vemos essa visão dos apóstolos agora sendo devidamente corrigidas, e eles tendo entendimento real do que era o reino de Deus, eles ficaram mais ansiosos ainda para que Cristo voltasse. Diante agora, numa visão que fala assim, o reino de Deus não é só territorial, que fantástico, nós vamos agora trabalhar cada vez mais para que Cristo volte o quanto antes. Essa tem que ser a tônica da igreja na sua vivência. Trabalhar fielmente anunciando a Cristo, para que Cristo volte e volte de forma gloriosa. Para que o relato que está no Evangelho aconteça o quanto antes. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens
com poder e muita glória. Que Jesus volte. Que essa lacuna entre a ascensão e a volta de Cristo seja devidamente preenchida com a missão da igreja. E que a igreja de Itabira seja fiel no cumprimento dessa missão. É isso que eu desejo para esta igreja, a qual eu faço parte também. Que é a igreja de Cristo. Para que nós possamos preencher com fidelidade essa lacuna. E aí, para finalizar, eu queria deixar algumas reflexões para nós nessa noite. Primeira coisa, temos vivido de forma dicotômica? Temos vivido duas vidas? Uma no plano terreno e outra no plano espiritual? Essa divisão meio platonista de dois mundos. Será que temos deixado parte da nossa vida se desfrutando das belezas, deixa eu até corrigir, das falsas belezas e as falsas alegrias terrenas, e deixando uma outra parte para que viva uma vida devocional com Deus, um outro pedaço, um outro momento que cuida das coisas espirituais, e essas duas faces nunca se encontram? Se sim, devemos urgentemente corrigi-las, porque não existe essa vida dupla. A nossa vida é essencialmente uma só. De todo tipo de caráter, nós vivemos uma vida que remete o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo. Uma segunda pergunta: o nosso relacionamento vertical tem sido canalizado para os nossos relacionamentos horizontais? E aqui há duas ênfases. Primeiro, existe um relacionamento vertical? Será que estamos dedicando algo, algum tempo para esse relacionamento vertical? Temos uma consciência realmente disso? Ou nós estamos caindo no perigo de deixar o relacionamento vertical entre nós e Deus acontecer num culto à noite? Uma visão de uma tradição romana de acreditar que basta você ter um relacionamento num período da semana com Deus e a missão está cumprida com o seu relacionamento com Deus. Essa visão ela tem que acabar das nossas vidas, sair, não existe isso. O relacionamento com Deus ele é contínuo. E esse relacionamento com Deus tem se externado para os relacionamentos horizontais? E os relacionamentos horizontais é a nossa casa, é o nosso casamento, é o nosso trabalho, é a nossa escola, são as nossas amizades. Será que esse relacionamento ela tem saído desse plano vertical e se espalhado pelo plano horizontal dos relacionamentos que nós temos? Uma última pergunta: a consciência de que Cristo voltará tem transformado os nossos passos na história? Parece que nós temos que voltar àqueles filmes americanos que aparecia um homem maltrapilho com uma plaquinha. Qual que era a frase que tinha mesmo na plaquinha? Jesus está voltando? É isso, né? Tinha essa cena, é um homem maltrapilho, barbudo, despenteado, segurando uma plaquinha, no meio do centro urbano ali, talvez de Nova York. Jesus está voltando. Porque essa frase, ela tem que gerar um incômodo na forma que nós vivemos aqui na Terra. Então, realmente, nós temos uma consciência clara de que Cristo voltará. E essa consciência tem mudado os meus passos aqui na história? Faça essa reflexão. Você e Deus desperta em mim uma consciência real de que o Senhor voltará. Não
podemos ter uma visão utópica da volta de Cristo como se ela fosse uma possibilidade. A volta de Cristo é uma realidade. Ela acontecerá. Os fatos estão aí. E a Bíblia, desde Gênesis e avançando por todos os livros, que tem uma conotação histórica e profética, onde boa parte das coisas já aconteceram, ainda acontecerá. E eu não tenho dúvida nenhuma que Apocalipse é um livro real. E mais do que real, extremamente confortador para o cristão. Saber que Cristo voltará. E que todo esse sofrimento que nós passamos aqui, que nós vivenciamos, e que cada dia mais será atenuado, será de uma vez por todos encerrado quando Cristo voltar e levar a sua igreja, e de forma gloriosa nós vivenciarmos a nossa eternidade com Cristo. Então fica essas reflexões, para que nós não caiamos no perigo de viver os extremos, mas uma vida equilibrada num relacionamento genuíno com Deus, e um relacionamento genuíno que se transfere para a nossa vida aqui na história, com todas as pessoas com que nós nos relacionamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, enquanto cristãos, para que cada dia mais e mais a gente se livre das coisas terrenas e se aproprie das verdades do teu reino. Eu queria orar, queria que você abaixasse, fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça, e que nesse momento, junto comigo, você, diante dessas perguntas, fizesse uma oração sincera a Cristo, sobre como nós estamos vivendo a nossa história. Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu amor, a tua graça derramada sobre nós, Deus. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque diante das imperfeições que nós temos, dos erros que nós cometemos, o Senhor tem nos despertado, nos apontando, Deus, aonde nós estamos falhando, e através do Teu Espírito Santo nos incomodando para ser pessoas melhores, Pai. Deus, eu peço ao Senhor que a começar de mim, e para os meus irmãos que estão aqui nessa noite também, que o Senhor crie em nós uma consciência correta de como nós devemos viver a nossa história, Deus. Sabendo que ela não encerra aqui, mas que a nossa vida ela é eterna na sua companhia, Pai, se professarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Então, Deus, nos desperta para que nós possamos influenciar o meio que nós vivemos, Deus, para que, conscientes, Deus, do que o Senhor pode fazer na nossa história, nós possamos avançar anunciando Cristo, avançar com a expansão do Teu reino, Deus, mas correndo também para o final dos tempos, aonde nós encontraremos Jesus, e que nós possamos chegar lá aprovados, Deus. Aprovados, sabendo que o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, pela fé, Deus. Sabemos que não são as obras que trarão a nossa salvação, mas a consciência de que Cristo é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. É nessa fé que nós temos a salvação. Mesmo assim nós te pedimos, Deus, que através das obras o teu reino se estabeleça, Deus, ele expanda e ele se torne conhecido também, ó Pai, principalmente com a verdade, Deus, do teu evangelho. Abençoa a igreja presbiteriana de Itabira, Deus, que comemora mais um ano da sua existência,
e que o Senhor possa capacitar cada um dos membros desta igreja, a cada um que serve a essa comunidade, a estar buscando ser um agente transformador dessa cidade, Deus. E aonde o Senhor permitir essa igreja ir, Pai. Então, abençoe os missionários também que fazem parte dessa igreja, que são apoiados por essa igreja e têm anunciado a Jesus em outros contextos tão diversos, que o Senhor possa abençoá-los na divulgação do Teu Evangelho, possa confortá-los e possa, Deus, dar a ele ferramentas para que o Teu Evangelho alcance, Deus, aqueles povos que nunca ouviram falar do Senhor, Deus. E nós clamamos, ó Pai, por fim, que o Senhor volte para buscar a Tua igreja, Deus, o quanto antes, para que nós vivamos ao Seu lado, Deus, alegres, numa alegria que será completa, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá uma lágrima de tristeza, mas nós desfrutaremos plenamente da Sua presença, Pai, e diante de um Deus glorioso, Deus. Então nos abençoe, Pai. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem buscar a Tua igreja. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, Deus te abençoe, obrigado